Ligado no Futebol na Veia, mais uma vez Sérgio Vitor aqui falando com vocês. Estamos ao vivo, são exatamente 8 horas e 6 minutos. Vamos conversar hoje com Eber Luiz, ele que é jogador, ex-jogador na verdade, hoje tá atuando também no mundo esportivo, mas fora das quatro linhas, né? Eu vou esperar ele entrar aqui, quando ele entrar eu vou fazer o convite, ele acabou de entrar, mandar uma joinha, vamos bater um papo com ele aqui. Vamos aí desvendar aí como que foi, quais são as coisas que ele fez durante esse tempo. Mandando a solicitação aqui para ele. E aí vamos conversar. Eu separei também algumas perguntas aqui. Quem quiser encaminhar algumas perguntas também, fiquem à vontade. Eu vou fazer todas as perguntas aqui. Vou procurar atender todo mundo que tiver aí. Agora eu vou aguardar a resposta do Eber Luiz. Quando ele aceitar, vamos ver que vai dividir a tela, né? Tô vendo que o pessoal tá entrando aí, o Jobson, meu querido, também tá entrando, meu querido amigo. Vamos aí, vamos subir, vamos ajeitar aí, fazer toda essa audiência, tá bom? Tô aguardando agora a resposta do Eber Luiz. Vamos conversar um pouquinho sobre a carreira dele como jogador e agora depois que ele parou também, que ele se aposentou, fez uma baita história na China. Foi um grande jogador chinês, o precursor, na verdade, de todo esses brasileiros que vão para a China. Ele foi um dos primeiros. Ele já vai te falar o ano, como é que foi que aconteceu, tudo isso. Eu acho que ele está com um probleminha lá para aceitar. Eu vou ver aqui de novo, vou ver se eu mando aqui para ele novamente. Espera aí, aqui, adicionar, vamos ver. Vamos ver se volta aqui, vamos bater um papo bem legal com ele. Deixa eu ver. Estou aguardando aqui. Vamos ver se ele consegue lá. Qualquer coisa a gente tenta novamente na próxima. Manda o convite, mandei aqui, Eber, mandei aqui. Tá aparecendo para você aí ou não? Se não estiver aparecendo, a gente fecha aqui e tenta abrir de novo. Tá aqui mostrando, aguardando o Eber Luiz. Beleza? Vamos ver aqui. Se você não conseguir, você me dá um toque aqui, que aí a gente reinicia, não tem problema, tá bom? O importante é que todos te conheçam, saibam da sua carreira. Não está aparecendo, né? Deixa eu mandar de novo aqui então, vamos ver. Isso acontece. Isso acontece em todos os momentos ao vivo. Eu te mandei de novo, Weber. Aí, agora acho que vai, hein? Vamos ver. Opa! Pronto, agora deu. Fala, Weber. Pô, difícil, né, essa conexão toda aqui, né? Você Mas viu, agora já. cara? Não, mas é assim mesmo, é o primeiro, é no início. Quando é no início aí é um pouquinho difícil, mas depois vai se adaptando, se habituando, cara. E aí, como é que você tá? Tudo bem, cara, graças a Deus, tudo Tudo certo. bom? Estava com os compromissos aí, compromissos fora do futebol, né? Agora que você parou também, agora você está com os compromissos além do futebol também, né? Cara, trabalhando bastante, né? O futebol é, um, é uma paixão minha, né? Desde novo, Pô, então legal. quando Uhum. acabou o futebol, bate aquela tristeza, mas a gente tem que encontrar um novo caminho. Então, eu acabei botando uma empresa, como até eu estava vendo a matéria que vocês fizeram aquela outra vez, né? Botei uma empresa, eu Uhum. trabalho dentro da área financeira. Acabei optando por sair do futebol e achei um outro ramo apaixonante também, que eu gosto muito. Então, Bacana. hoje eu estava É até um muito pouco mais. difícil. Eu vejo sempre os jogadores falando que quando terminam a carreira de futebolística, sempre rola aquela dúvida, né? O que que eu vou fazer agora? Mas parece que você tá bem encaminhado, você soube muito bem depois que parou. Inclusive, você parou jovem também, né, Heber? Cara, assim, Sérgio, é uma. Na verdade, a hora da parada do futebol é uma dor que a gente sente. É como tirar algo da gente, porque a gente. Eu falo por mim, desde muito cedo eu já tinha decidido essa profissão, eu corri atrás até conseguir chegar onde eu consegui, né? Não fui além, talvez por limitações, enfim, mas no momento da parada, cara, inclusive quando eu me encontrei um pouco melhor na vida após essa parada, eu acabei buscando alternativas e estudos para poder ajudar os outros colegas que param, porque é um momento muito difícil para o atleta dizer que ele é um ex-atleta. Uhum, entendo, Então, entendo eu quero perfeitamente. até queria agradecer vocês pelo convite, tá? É, que Pelos isso, aham. estudos de vocês, porque vocês são uma turma apaixonada por futebol. Eu estava vendo
o site de vocês, cara, é muito fácil falar somente daqueles jogadores como Neymar, Mbappé, Ronaldinho, é muito fácil falar desses, mas a realidade do futebol, nem todos são assim, né? Então, é bacana quando alguém valoriza feitos e busca aquele jogador que também não é uma estrela, que não está lá na televisão toda hora, mas que possa estar falando do que ele também viveu dentro do futebol, né? É importante porque o jogador ele vive, independentemente de, de onde jogou, de onde atuou, de quanto sucesso fez, ele vive uma carreira como outro jogador, como qualquer outro jogador. Ele é um profissional como qualquer um outro profissional, né? E é isso que no Futebol na Veia a gente costuma bastante abordar sobre ligas bastante alternativas também. A gente tem uma coluna chamada Lado B do Futebol, que é uma coluna muito interessante que a gente pega jogadores que jogam em ligas alternativas, que pouca gente conhece, e aí traz e dá uma audiência, conversa com ele, é bem bacana. E aí a gente tenta seguir bastante nessa linha e quando o editor do Futebol na Veia falou, fala com o Eber aqui, eu falei, poxa, legal, depois que eu vi a sua trajetória, e tem algumas curiosidades aqui que, assim, pouca gente sabe que são muito relevantes, né? Eu quero, inclusive, começar por uma aqui, que foi a questão você foi praticamente o cara que abriu as portas da galera brasileira começar aí para a China, né? Então você chegou lá em 2008 e foi artilheiro da Superliga. Como é que foi essa adaptação ao futebol chinês? Como é que você chegou num território que poucos brasileiros, poucos jogadores brasileiros conheciam, né? Hoje em dia já conhecem mais. Cara, é verdade, isso aí que você está falando é uma questão que me assustou no início, até porque eu nunca tive interesse de ir para a Ásia. Se falava na época muito no Japão, né, que era o mercado forte da Ásia, era o Japão, mas não era um futebol que me interessava. Inclusive, eu tinha encaminhado a documentação para fazer o meu passaporte italiano, para buscar algo na Europa. E depois do Brasileirão, em 2007, a gente acabou rebaixado no Juventude e eu voltei para a Ubra de Canoas, que era foi um clube muito importante na minha vida, né? E aí surgiu essa proposta para a China. E num primeiro momento eu até disse que não iria, que não era o meu interesse também, né? Tava empregado, tinha um contrato pela frente. Mas aí vieram acontecer algumas coisas do futebol, né? Que sair do time titular, vai para o banco de reserva, não tá, daí daqui a pouco não tem uma oportunidade. Mas eu estava num momento muito bom e eu sentia que estava na hora de alguma coisa acontecer pela minha performance física, as coisas que tinham acontecido no Juventude mesmo, sabe? Me abriu a cabeça para muita coisa e eu acabei, não, então eu vou lá conhecer a muralha da China, vamos lá ver o que tem lá. E me lembro até, eu não consegui nem vir para casa na época, eu saí de Canoas, um amigo buscou meu carro em Canoas, trouxe minhas coisas e eu peguei as roupas que eu tinha lá e fui. E aqui era verão, não era em março ali, né? Então, isso você tinha caído com o Juventude em 2007, em 2008 no comecinho você foi para um outro time. Para a Ubra de Canoas, é. Uhum. Que é o time da universidade, mas era um time, inclusive agora já não existe mais, mas era um time que fazia frente com a dupla Grenal, sempre formava belos times aqui no Uhum. Gauchão, né? Sim. E aí aconteceu isso, acabei indo para lá e cheguei lá um invernão, cara, nevando, frio pra caramba, eu de bermuda, sabe? Fiquei apavorado, mas enfim, né? Bom, se até hoje eu tava com um pouco de dificuldade aqui na conexão, cheguei lá, não tinha nem celular, nem computador, cara. Então, foi Quando, um momento tenso. quando você chegou lá, tinha algum brasileiro já jogando lá na China? Ou Tinha. no clube, no seu clube, eu digo. Isso. Não, porque até eu fui para lá, não falava. Eu falava bem pouquinho de inglês também, ia ser Uhum. difícil me virar, né? Mas aí no chegar lá já tinha o Johnny Santos, ele é treinador em Brasília hoje, ele era centroavante também, estava lá, ele tinha sido campeão coreano, no ano anterior ele tinha sido contratado pelo Tianjin Teda, só que ele estava com uma lesão de pubis.
E aí eu já fui contratado, e tinham dois brasileiros, mais dois brasileiros, o Neto, um meia, e mais um, agora não me lembro agora o nome também dele, mas enfim, eles estavam fazendo avaliação e acabaram sendo dispensados. Então ficamos eu e o Uhum. Jones, de brasileiro, um croata, o Darko Matic, e o Rado, o romeno lá. Então foi o início. Aí tinha o brasileiro, que era o Jones, que falava inglês por mim, né? Era o meu tradutor. E Então, aí, dificuldade para comunicação você não teve muito, porque você chegou lá, tinha alguma pessoa que estava te auxiliando também. A língua, né? Eu digo. na verdade, ele tinha jogado um ano na Coreia, no Pohang Steelers. Hum. Ele foi campeão coreano também, mas não era muito forte também no inglês, então quem nos ajudava bastante no início era o croata, que ele falava espanhol. E ele já estava um ano na China, já falava um pouco de mandarim também. E daí, Uhum. após, acho que mais uns 30 dias, eles conseguiram um tradutor para nós, um jovem ali, ele tinha 21 anos, que até hoje ele é tradutor do Tianjin Teda, né? Puja, o nome dele, nós chamávamos ele de Ernesto, um querido, né? Porque acabei fazia tudo onde eu estava, ele levava ele junto, né, para poder me socorrer Uhum. nas emergências e a partir daí as coisas já começaram a ficar mais confortáveis. Ficou tão confortável que você. Que adaptação maluca foi essa? Que assim que você chegou lá em 2018, você foi artilheiro da Superliga com 14 gols e continua. E assim, e alguém, um jogador brasileiro, para poder bater esses 14 gols para você, demorou ainda. Que adaptação rápida foi essa? Você realmente se sentiu em casa? Porque para você chegar assim, já ser artilheiro, ainda sendo jovem ainda, um jovem atleta, foi uma coisa muito precoce. Você acredita que Sabe que sim também? falando agora, Sérgio, chega a dar uma emoção de lembrar as coisas, sabe? Porque chegando lá eu fiquei de reserva, primeiro jogo eu fiquei no banco, que era uma experiência até para ver se o Jones ia aguentar, resistir, porque ele já vinha com moral, né? Mas ele não conseguiu, começou a sentir dores e dores, e acabei, no segundo jogo eu já fui titular. E aí fiz um gol. No terceiro jogo eu acho que eu fiz 3 gols. E aí foi, sabe? A coisa começou a andar, peguei confiança já, né? E comecei a entender um pouquinho melhor também que eu, por ser um cara alto, no início, o chinês ele é um jogador leve e rápido. Então eu tive que me adaptar, porque aqui a gente tinha aquela história, proteger, dominar, pensar. Lá já era mais rápido, dominava, eles já estavam na volta. Então eu tive que começar a andar um pouco mais rápido para poder funcionar junto com o time, né? E aí foi no terceiro, quarto jogo, antes teve uma parada que eu viria para o Brasil até, e eu já tinha feito 5 gols. E aí eu disse, pô, tá um momento bom, as coisas estão dando certo, né? Retornei para lá, fiz mais uns gols e tal, e aí veio aquela questão da punição, né? Que foi um deslize meu que eu perdi a cabeça e no momento lá estava tudo dando tão certo, eu tinha feito um golaço de letra aquele dia, estava feliz da vida, né? E aí o cara me chutou, eu revidei e acabamos os dois expulsos e foi uma confusão. E aí veio a questão da punição de 8 jogos, que me prejudicou muito, né? E eu me lembro que eu apostei com o meu empresário lá, o Mister Lee, que é um chinês, que tinha uma sociedade com uma parceria com o Ricardo Melo, que hoje é um empresário brasileiro que mais leva jogadores para lá, né? Que ele apostou comigo. Ele disse, olha, eu vou fazer uma aposta contigo. Se tu for o goleador, a gente aposta US$ 10.000. Eu te pago. E se tu perder, tu me paga. Aí eu nem pensei, na época eu me sentia tão bem fisicamente que eu disse, eu vou Uhum. apostar com esse cara, depois eu vou fugir pro Brasil, porque eu não vou ter esse dinheiro para pagar ele, né? Uhum. Mas deu tudo certo, cara, e no último jogo eu acabei marcando os 4 gols em 26 minutos lá, né? Foi uma coisa muito... Porque no jogo eu não batia pênalti, né? Era o capitão que batia Uhum. sempre, e na véspera desse jogo eu pedi pro Sal Yan, que era o lateral esquerdo, nosso capitão, e disse, cara, deixa eu bater um pênalti amanhã, se der pênalti para mim tentar ficar o goleador e tal, porque
eles têm os costumes deles lá, é o primeiro capitão, o segundo capitão, sabe? Eles têm 3, 4 Uhum. capitães ali para organizar o vestiário e o grupo, né? Eu pensei, vai passar do primeiro para o segundo, eu vou pedir para entrar nessa fila aí, né? Uhum. E aí ele acabou topando e no jogo deu o pênalti, acabei batendo e aí no primeiro tempo eu fiz 3 gols. E no intervalo o tradutor me colocou assim, Luiz, ele me chamava de Luiz, né? Ei, Luiz, agora mais tranquilo, porque o jogo tá bom para nós e tal. E eu me lembro que eu disse, cara, tranquilo nunca. Falta um gol para mim ser o goleador, eu vou fazer esse gol de qualquer jeito no segundo tempo, né? Em 45 minutos aí. E aí, fui abençoado, né, cara? Deu o lance Uhum. do gol de esquerda lá, que até hoje eu lembro do barulho da bola dando na rede, e daí despenca tudo, daí já vem emoção e tudo, né? Foi um Ô, momento Eber, épico. agora, só para a gente não queimar muito a largada, você saiu do Juventude, foi seu primeiro ano como profissional, 2007? Não, não. Eu já estava no profissional desde 2002. Eu fui Ah, tá. emprestado pelo Inter, Uhum. eu fui emprestado pelo Inter lá pro Juventude de Primavera do Leste, em 2002. Quando eu saí da TAS São Paulo, voltamos, esperaram um tempo ali e fui emprestado para lá. E aí lá a gente ficou vice-campeão mato-grossense, jogamos a Copa do Uhum. Brasil. Na Você época sempre andou tinha. pelo sul, Não, sempre isso no era no Mato sul. Grosso. Isso era no Mato Grosso. Uhum. Uhum. E aí depois, sim, daí do Mato Grosso eu voltei para o Pelotas e daí sim, daí eu girei mais aqui no Sul. Uhum. Aí você chegou no Juventude, você jogou uma temporada inteira no Juventude durante um ano? Não, eu joguei o gauchão na Ubra, e daí me Uhum. destaquei ali, brigando na artilharia, e no Brasileirão, daí eu fui pro Juventude, para o Brasileirão Ah, 2007. uhum. Aí assim que você saiu, aí você ainda passou em um outro clube para chegar na China. Você notou muita diferença do futebol brasileiro para o futebol chinês na questão estrutural, como forma física, treinamentos. O que que você percebeu lá que você chegou lá na China e falou, cara, isso aqui eu nunca faria no Brasil, ou aqui eu faço no Brasil eu faria coisas que eu nunca fiz aqui. Como que foi isso? É assim, Sérgio, é diferente, não adianta a gente dizer que a principal diferença é o material humano, tá? A gente tem um material humano aqui no Brasil, onde o jovem já nasce, quer jogar futebol, e na China, o esporte número um é o badminton, né? Então, aí depois vem basquete, eles têm é o terceiro esporte, eu acho que é o futebol. Então, os jovens não tinham aquela qualidade toda, sabe? Mas a Uhum. estrutura do clube, assim, o carinho que eles nos passavam para poder fazer com que a gente se sentisse bem lá, mesmo estando tão longe, era algo assim muito aconchegante para a gente poder estar desempenhando. Então, claro que tem a dificuldade da alimentação, tem questão de fuso horário, tem o futebol que é diferente, como eu falei antes, é um futebol mais rápido e tem a questão cultural também, que eles são muito, eles obedecem muito à função tática, à questão do treinador. Então, tem que se adaptar a tudo isso. E aí, claro, daí entra a questão da comunicação, porque aí o treinador, quando eu cheguei lá, ele era um sérvio. Ele falava em inglês, o tradutor de inglês, o tradutor de inglês traduzia para mandarim e o de mandarim passava para a gente em espanhol. Então, muita coisa vinha retorcida, né, para a gente chegar e entender das funções táticas, Uhum. treinamento. Mas era bacana, porque a linguagem do futebol ela é única, né? Mas quando você entra numa parte tática, tem que tentar, se não for no ouvir, vai ter que tentar pegar dentro do campo na hora que a coisa acontece, né? Então isso sim, a gente tem que se dedicar um pouquinho mais para poder entender, olhar jogos e enfim. E era o que eu acabava fazendo, né? Para poder retribuir tudo que eles vinham me oferecendo. A rotina de treinos era igual ao que é aqui, porque eu vejo que muita gente fala, daqui no Brasil, o pessoal tem costume de falar, pô,
O cara veio mal fisicamente também, estava jogando lá na China, veio redondinho, lá os caras não treinam. O que a gente vê bastante isso é o pessoal aqui do Brasil falando, mas ninguém sabe de fato ali, estar presente para saber como que funciona a rotina de treinamento. É uma rotina mais leve mesmo, lá eles preservam mais essa parte tática do que a parte física, como é que funciona? Eles se preocupam muito principalmente com o jogador estrangeiro. Eu me lembro que eles tinham assim jogadores mais velhos, por exemplo, velhos que eles falam acima de 25 anos. Então, uma carga de treino, quando chegava no final, eles diziam: jogadores jovens, vem para cá, os velhos e os estrangeiros podem sair. Até porque quando eu fui para lá, eu estava com 24 para 25 anos. E então é legal essa precaução para preservar o atleta, para que ele possa chegar no jogo e desempenhar e corresponder à expectativa, até porque ele é um jogador mais velho ou estrangeiro, né? Mas assim, em relação a treinamentos, é diferente, não é que nem aqui. Aqui no Sul, eu cheguei a pegar temporadas que a gente fazia 3 turnos. Lá não, então lá se treinava muito com bola, a parte de academia eles faziam muito, que era uma das coisas que eu não gostava muito, porque, como eu disse, eu sou alto e eu me travava, eu ficava mais lento do que eu já era, né? E então, claro, é adaptação, é isso que a gente tem que falar, né? Porque aqui se treina o quê? Se treina muito tática? Não, mas aqui o jogador já tem um dom de criar, de dar um drible, de daqui a pouco ser velocista, né? De ter um perfil magro e leve. Então lá, como todos eles são magros e leves, eles treinam muito, eles correm muito, eles fazem muito peso. Mas não, eu não vejo essa diferença tão grande. Mas, claro, como eles preservam o estrangeiro, daqui a pouco o estrangeiro acaba se acomodando. E que é uma falha do atleta, né? A gente tem isso, não adianta. A gente deveria gostar mais de treinar do que de jogar, né? E é o contrário, gosta mais de jogar do que treinar. Então, mais ou Olha só. menos por aí a linha. Olha só, para quem está chegando agora, eu estou conversando com o Eber Luiz, ele que fez maior sucesso lá na China, lá. O pessoal, quem quiser mandar perguntas, pode enviar perguntas aí pelo chat. O Eber, agora na questão, a gente está falando da parte física, você comentou, e eu quero pegar o gancho disso, sobre a estrutura dos clubes. Aqui a gente tem clubes de Série B, por exemplo, que tem uma estrutura precária dependendo do time, né? Como que é o clube da Série B aí na China? A estrutura dele toda atenção ao jogador ou tem suas situações precárias também? Olha, eu tive em 3 clubes lá, Sérgio, 3 da primeira divisão, tá? Mas eu lembro que nas intertemporadas, que eram nas paradas, por exemplo, quando teve a Copa do Mundo 2010, ou né, esses intervalos que, quando tem jogos como a Copa América, eles fazem paradas de 30, 40 dias, e nós íamos para o sul da China, em uma cidade chamada Kunming, é onde fica a maior concentração das equipes. Os times vão para lá e ficam treinando. Então ali a gente interagia com todos os clubes, de Série A e Série B, né? A estrutura hoje da Série B é muito boa lá, da segunda divisão do Campeonato Chinês. E a da Série A, assim, aqui no Brasil, olha, são poucos os clubes que têm a estrutura que eles têm lá. Porque, imagina, em 2008 já, um dos fatores que chamou muita atenção era o estádio do Tianjin Teda, as condições de treinamento, que era um centro de treinamento retirado, era longe, mas tinha tudo, nós tínhamos uma cozinha toda montada, toda a alimentação, era como se fosse um hotel fazenda disponível para a gente poder estar treinando, academia, tudo que precisava, tá? Material, então, os patrocinadores bancam, transporte, só viagem de avião. Então, a condição, os pagamentos não atrasavam dia, sempre no momento certo. Então, tudo isso, hoje, olhando para trás, ele destoa muito do futebol brasileiro. Muito, muito, muito. A seriedade que o pessoal tinha dentro do clube, na gestão, no profissionalismo dos treinadores, na cobrança para os atletas, passava isso tudo até mesmo para a torcida. Então, era um todo.
desde do presidente até o torcedor, eram todos com o mesmo intuito, com o mesmo foco, era bacana isso. E aqui no Brasil a gente tem uma cultura bem diferente disso tudo, né? Então o presidente já, muitas vezes o presidente do clube menor já tá vendo que a situação não está boa, daí ele vai lá no final do campeonato e corta 15 dias do salário, ou corta 30 dias do salário, e ele sabe que do grupo de 28 atletas, um ou dois vai botar na justiça, ele vai lá e faz acordo e ele ganha em cima dos outros que perdem. Então, isso eu falo porque quando eu voltei para o Brasil, eu acabei ficando no Novo Hamburgo, que foi um time muito bom, que me deixou passar um período até eu voltar para a China, né? E aí eu comecei a perceber o quanto difícil era a vida dos atletas aqui, porque eu já estava num patamar bom, já estava tranquilo lá. E Aí aí, quando você veio para cá, você percebeu essa distinção. que até então eu não tinha percebido. Eu tinha jogado na Ubra, no Ipiranga de Erechim, todo o interior aqui, né, enfim, e eu já tinha esquecido, já estava adaptado com aquilo. Mas depois que tu vai para um patamar acima e tu começa a gostar, aí tu volta, tu começa a reparar mais na questão da nutrição, na questão das condições de viagem, do material de treinamento, né? Então, isso é o que eu acredito que seja um dos principais fatores que o futebol brasileiro tem estacionado nos últimos tempos e não seguiu aquela crescente que vinha, né? Porque o Brasil é o país do futebol, mas hoje, qualquer profissão, você pode ser o melhor, mas você vai ter que estar evoluindo constantemente para poder se manter como o melhor, senão não vai aguentar, né? Você comentou sobre o Brasil, país do futebol, e eu estava até, inclusive, assistindo uma entrevista do Luxemburgo esses dias. E o Luxemburgo é um total crítico a esse futebol moderno brasileiro, digamos assim. E ele estava falando que a Europa copiou bastante a gente e agora está colocando em prática isso, enquanto nós brasileiros, que estávamos num patamar bom, começamos a querer copiar a Europa e tentar aplicar o futebol europeu aqui. E aí nisso o Brasil se perdeu e ele foi bem claro. Ele falou que se o Brasil continuar nessa pegada, vai demorar para a gente ser ex-campeão do mundo, porque a gente está pegando muito modelo de fora, e esquecendo da nossa essência. Porque a verdade é que o brasileiro, o jogador brasileiro, ele é aquele cara do imprevisível, né? O jogador brasileiro a gente está acostumado a ver aquelas coisas que são mágicas, né? O Ronaldinho cansou de ser chamado de bruxo, porque ele fazia mágicas dentro de campo. Então, talvez isso possa prejudicar um pouco a essência do brasileiro, que é muito ligada a essa imprevisibilidade, enquanto ele tem que acompanhar um nível tático bacana. E aí o Luxemburgo é um total crítico a essa metodologia, né? Mas tu viu que tu falou nível tático bacana. Eu vejo isso e eu acredito que falta, e que me perdoem os meus colegas, falta profissionalismo, é simples isso. Mas não falta só dos jogadores, falta desde a base, falta profissionalismo. Falta ensinar um modelo de conduta correto, e eu me incluo nisso também, porque eu também não aprendi dessa forma e acabei fazendo dessa forma. Porque aí o jogador brasileiro vai, e eu digo por mim, quando vai lá para fora, que aí você pega, que nem eu estava te dizendo, a questão da adaptação do estilo de jogo dele. Ou você chega lá e baixa a cabeça e acata as ordens e acaba se adaptando, ou talvez você não vá ter o seu espaço, né? E aqui no Brasil, não tem como você ter, claro que são porcentagens diferentes. A parte tática, ela é muito importante e cada vez mais ela vem fazendo a diferença, a parte física e tática. O jogador de improviso é para aquele momento de definição. Então, os dois são importantes. Não pode ser nem só improviso e nem só tática e força. Tem que ser uma mistura dessas duas partes para poder fazer com que esse jogador seja realmente um profissional da área, que ele saiba usar o talento natural que ele tem, mas em prol da equipe e para conduzir a parte tática da melhor forma possível, né?
Agora você destacou a questão do profissionalismo e a gente observa, inclusive, muitos times brasileiros que da Série A que, inclusive, atrasam salários, né? Você vê que saiu uma notícia agora do Corinthians atrasando salário. Na China, nem pensar isso, né? Você nunca, pelo Nunca, menos na primeira divisão, assim. nunca passei por isso, Sérgio, e, e eu até tenho uma pergunta ali do Jorge, estava vendo aqui. Isso. Mas aí Cara, você fala, eu, se eu, você não deve eu, ter passado perrengue financeiro, mas provavelmente deve ter passado algum perrengue gastronômico, pelo menos, né? Porque lá é uma coisa meio todo diferente. lugar que eu vou, o pessoal comenta isso e pergunta. E é verdade, né? Não adianta. A gente tem hábitos aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente come muito. Não que os outros estados não comam bem também, né? Mas a gente tem o nosso churrasco aqui, que é a paixão Fim de de todo mundo. semana, né? O churrasco de lei, né? Aham. E tão acostumado a comer na casa da mãe, com feijão, arroz, toda hora, carne, sabe? E aí você vai para lá, tipo, não conhecia, nunca tinha visto comida chinesa, né? Então, comia arroz e frango, que eram os dois alimentos que eu sabia o que eram, né? O resto eu não conhecia, eu deixava de lado. Mas eu Mas é real passei, essa história, é real essa história de carne de cachorro lá? é, é É, real, inclusive eu experimentei numa é. ocasião, né? E até hoje eu vi uma notícia dizendo que o gato é uma iguaria para os chineses, mas eu nunca vi, gato eu nunca vi. Mas comer Uhum. cobra eu já vi eles pegar a cobra viva, matar, botar num gancho, eles descascam ela, eles puxam o couro, botam no espeto, mergulha na água fervendo e depois dá uma assadinha no fogo e entrega na hora. Tartaruga, tem um monte de bichinho que eles comem lá. E como é que foi essa adaptação? Você teve que levar sua família com você? Você foi sozinho? Como é que aconteceu? Eu fui sozinho na época, né, na primeira vez. Aí depois eu voltei após 2 meses já, e aí foi quando eu estava te falando que eu comecei, deu tudo certo, aí vim buscar meu filho, a minha ex-mulher foi para lá também, e o meu filho estudou, enfim, se adaptou bem, né? Daí, a partir daí, já fica mais fácil, e aí tu começa a ter uma alimentação em casa também, né? Uhum. E, assim, cara, eu acho que o pior foi os primeiros 2 meses, até eu conhecer aonde comprar isso, onde comprar comida, onde poder, né, encontrar Uhum. estrangeiros, falar um pouquinho de português, e aí fui me adaptando, fui conhecendo a cidade já também, e depois foi bem tranquilo. Qual cidade que você ficou instalado? Eu fiquei 2 anos em Tianjin. Ela é uma cidade que Uhum. dá em torno de 2 horas de Pequim. E isso os 2 primeiros anos. Depois eu fui para Jiangsu, que é uma cidadinha pertinho de Xangai, ao sul, né? E depois Qingdao, que é Qingdao, uma praia que tem ao norte, mais acima de Pequim, que é um porto, tá, bem bacana. Agora a gente comentou sobre 2008, mas você ficou bastante tempo lá na China, você teve duas passagens na China, né? Você ficou uma época, veio para o Brasil, depois voltou para a China. E você acompanhou de perto essa, como é que esse índice alto, esse crescimento de índice de contratação de jogadores das ligas da liga chinesa. Você que acompanhou de perto, quando você percebeu que os clubes estavam investindo, como é que foi esse investimento? O que aconteceu, na verdade, para ter esse boom de contratações, de importações, né, lá da China, importando jogadores do Brasil, principalmente? É muito louco isso aí, né? Porque hoje os contratos de hoje em dia é um absurdo, está sendo feito, né? Com valores astronômicos. Mas até em 2009 teve um jogador, o Damiano Tommasi, ele jogou 13 anos na Roma e ele foi para o Tianjin também, encerrar a carreira já com 36 anos e tal. Mas não era um salário absurdo, assim, era um salário tranquilo, normal, coisa que eles pagavam na época, era em torno de, vamos botar assim, ó, entre 300 e 600, 700 mil dólares por ano. Não era essa loucura que está hoje.
Mas aí no ano seguinte foi o ano que o Muriqui foi para o Conca foi para lá, saiu do Fluminense e foi pro Guangzhou Evergrande. Só que o Guangzhou ele tinha sido envolvido na manipulação de resultados no ano de 2008 lá. E ele tinha sido rebaixado para a terceira divisão. Eles fizeram uma fusão com outro time e ficaram na segunda. E aí foi onde teve essas contratações. Contrataram o Muriqui, que era aqui do Atlético Mineiro, alguns jogadores ali, e eles subiram o time no ano 2009. Em 2010 já veio o Conca, e já foi aquela loucura. De 1,2 milhão, eu acho que era por mês, era um pacotão já, né? E aí, ali foi o início, tá? Acho que foi o primeiro salário astronômico, foi o do Conca. E aí, na sequência, sim, aí no ano seguinte já foi Paulão, foi Alex Miranda, foi um monte de jogadores foram para lá. Até agora me foge o nome de todos que foram no ano 2011 já. E aí sim, aí esses já estavam. Obina, lembra do Obina também, né? Saiu do Palmeiras e foi para lá. Então aí já foi uma loucura. Daí o salário já subiu lá em cima, mas ainda não era esse total descontrole que foi agora nos últimos 4, 5 anos aí, né? Foi um absurdo, sim. Ô Weber, você trocou de clubes, você mudou algumas vezes de clubes lá na China e você teve em mente em querer acompanhar essa crescente desse salário ou você tinha em mente que tinha que permanecer aquela situação que você recebia? Como é que você lidou com isso? Cara, eu não tinha essa loucura toda por dinheiro, não era assim, eu não me olhava com a ideia de pegar um salário astronômico como o Conca foi para lá, até porque, né, o Conca já tinha tido muito sucesso aqui no Brasil, já era um estrangeiro aqui, então, né, tudo certo. Mas claro que a gente quer ganhar mais, né? Tu quer porque tu sabe que a tua vida útil ela vai se aproximando do fim, né? Mesmo que a gente não queira, vem lesões, vem um monte de coisa. Mas eu tive o ano de 2008 muito legal, que foi o ano que deu tudo certo, conforme eu estava te falando, né? Daí fui goleador do campeonato. Aí no final eu tinha uma proposta para ir para o Xangai no ano seguinte, uma proposta muito boa, mas acabei optando por ficar, até seguindo a orientação do meu pai na época. Ele disse: olha, eu acho que é melhor, tu se sentiu bem aí, segue a tua vida, né? E aí no ano de 2009, na pré-temporada, no primeiro amistoso, eu tive uma lesão muito grave no adutor. Eu rasguei o adutor no jogo treino, no primeiro jogo treino, e acabei ficando 45 dias em recuperação. E a recuperação foi muito ruim, a minha perna atrofiou, eu não tive tempo de fazer recuperação física, e aí se aproximou a data da estreia da Champions, que era a nossa maior competição na época, em 2009. E aí eu acabei fazendo uma infiltração para poder jogar o jogo de estreia no Japão contra o Kawasaki Frontale. E aí nessa infiltração foi onde foi todo o ano por água abaixo. E aí, ao invés de eu ficar 60 dias, eu acabei me arrastando durante um tempo e depois tive que voltar a parar para poder me recuperar. Então eu perdi meia temporada por causa dessa lesão. E aí acabei fazendo menos gol, por consequência, né? Aparecendo menos, e aí chega no final do contrato, o clube já não tem interesse de renovar. Então, sabe, foi uma coisa muito boa no primeiro ano e muito difícil no segundo ano, porque aí eu tinha sido valorizado financeiramente, tinha ganhado status dentro do clube e tudo mais, só que eu tinha que corresponder, né? E eu não consegui corresponder devido às dificuldades de lesão e tudo mais. E aí acabei trocando de clube. Então, quando começou essa questão da lesão, já reflete lá no salário, né? Eu já tinha sido valorizado, ao invés de dobrar no ano seguinte, vai estacionar ou até diminuir, né? Então, foi complicado, porque aí tu tem que aceitar essa situação e tentar ficar com a cabeça boa para poder manter, né? Weber, você parou com quantos anos? Eu parei no ano de 2016. Eu quebrei a perna em 2014, tá? Em 2014 a gente subiu o Guarani de Palhoça
para a primeira divisão do Catarinense. E eu acabei quebrando a perna e fiquei 1 ano e pouco parado. Não queria mais. Mas aí, uma coisa ou outra, acabei um convite, acabei voltando. Em 2016, joguei mais 6 meses e daí desisti. Eu estava com 33, 34 anos. Uhum. Você acha Mas que. pode ah, falar. Você acha que. Você comentou sobre a infiltração lá. Você acha que essas coisas que aconteceram, elas no início, elas tiveram influência no fim da sua carreira? Sim, mas não, mas eu não culpo nada. Uhum. Eu acho que o principal, não vou dizer culpado, responsável pelo fim, foi eu mesmo até, porque como eu te disse, eu nunca fui um cara que gostava de treinar, eu era meio preguiçoso para isso, tá? E hoje, Uhum. como eu estava te falando, a questão do atleta ser profissional não é só o treinamento, é cuidar da alimentação, é cuidar da noite, é se preservar, né? É investir no próprio corpo para poder resistir mais tempo. E aí, como começou a oscilar lesão, retorno, isso vai cansando. Então, automaticamente, o que me fez parar foi perder a motivação. Eu perdi aquela questão da competição, sabe? Que no meio do futebol, o competir, ele está desde a hora que você entra no vestiário até o dia do jogo. Você já está competindo Uhum. dentro do vestiário com, com o colega que pode ser o titular ou você. Então você tem que estar sempre 100%, 100%. Então quando eu comecei a ver que eu estava já acomodado, aí isso foi o que me fez tomar a decisão já de parar, porque já estava numa decrescente. Então, quanto antes eu iniciasse uma nova carreira, eu teria sucesso nessa nova carreira com mais rapidez. Né? Uhum. Foi o Uhum. que me Agora parou na época. uhum. Você jogou na China, uma parte na China, outra parte no Brasil. E eu volto nessa questão. O que você acha que o Brasil ele tem ainda muito o que aprender com o futebol chinês ou o futebol chinês tem que aprender alguma coisa também com o futebol brasileiro? Olha, eu assisti alguns jogos agora, acho que o ano passado, desse problema todo do Covid, né? E o nível do campeonato chinês evoluiu muito. Tá bom de olhar os jogos, já eu acordava cedo para poder ver os jogos. E o que me chamou a atenção, que eu aprendi lá, foi a humildade que eles têm para buscar aprender com os estrangeiros. Uhum. Então, eu me lembro do ano de 2010, o treinador mudou totalmente o esquema de jogo nosso, porque ele queria aproximar das partes táticas do que vinham sendo feitas na Copa da África, sabe? E aí, tipo, os estrangeiros já questionavam, mas como é que quer fazer isso e tal? Nós estamos aqui na China, não estamos com os Uhum. jogadores todos selecionáveis, né? E isso tudo, o que significa isso? Eles não sabem, não, eles já tinham ido ver, já tinham estudado como é que funcionava o sistema tático e eles estavam buscando implantar no seu país. E eu acho que aqui no Brasil, como tu falou, a questão que o Luxemburgo comenta, é verdade tudo isso aí. A gente é muito dono da verdade. A gente chega nos Estados Unidos, a gente quer mudar o futebol dos caras. A gente chega na Europa, a gente quer fazer como a gente quer. E os jogadores que mais têm sucesso fora do Brasil são os que se adaptam ao estilo local. Tá? Por exemplo, vamos falar hoje o Marcelo, lateral esquerdo. O Marcelo é um cara que hoje é referência no mundo inteiro e olha a adaptação que ele tem no Real Madrid. Né? Olha a adaptação daquele tá no como é que é agora? Schalke 04, acho. Que é um menino que tem De 17 quem? anos. Ah, o Haaland, o Haaland, do é isso Borussia? aí. E Borussia, desculpa. Uhum. E olha a adaptação que eles têm, a humildade. Assim, eu vi um documentário sobre ele, nas respostas de entrevistas, sabe? O senso que eles têm de tempo, do local e do momento que eles estão vivendo. Isso é diferente do Brasil. Hoje o menino com 17, 18 anos aqui no Brasil, ele já acha que é estrela, que ele já tem que jogar, que ele já tem que ganhar, sabe? E isso é cultural, e isso atrapalha ali na frente
vamos falar da Copa do Mundo, vai atrapalhar. Por Então essa é, questão, por esse quesito da evolução, por os chineses buscarem aprender, você acredita que o futebol chinês ele tem muito para crescer em termos de Copa do Mundo e também como campeonato? Porque pelo que eu estou percebendo da nossa conversa, principalmente agora, a evolução do futebol chinês não é só investimento de jogadores estrangeiros, mas sim a evolução dos próprios chineses. Então, é capaz de a gente ver um craque chinês daqui uns anos, um time chinês referência que pode chegar numa competição mundial e bater um Real Madrid, um Barcelona. É possível de se acontecer por conta dessa evolução? olha, bater o Real Madrid eu já não sei, mas eu acredito muito na evolução deles e eles têm um projeto do governo que incentiva isso, que faz com que isso se permita acontecer. Teve um caso de um colega meu que foi para o Schalke 04, Haldmin, era o camisa 8 do time, 2008 lá. Ele era um menino jovem, uma explosão física, batia bem na bola, bola parada, tudo era ele que fazia. Aí no ano seguinte o governo, ele através dos patrocínios, né? No caso lá tem a CCTV, que é a maior empresa de televisão lá. Então eles patrocinam. Como veio o chinês que veio para o Corinthians ali, como é que era o nome O dele? Zizal, né? Zizal. O O Zizal? Zizal lá Uhum. na China, ele era reserva, às vezes nem jogava. Mas houve essa questão dessa parceria, essa televisão ela compra alguns jogos e pede para que o clube bote ele jogar em determinados jogos para poder transmitir isso. Automaticamente vai dar um incentivo para o esporte e tudo mais lá, e isso é benéfico tanto para o clube que recebe o chinês, como para ele lá, como escola, né? Então eles espalham alguns jogadores e na sequência eles vão repatriar esses atletas para poder levar eles para a seleção. Então, voltando a falar da humildade da cultura deles, eu me lembro que tinham, eles chamavam assim, por exemplo, na época, fazia um treinamento, aí dá uma pedalada, ou tu faz uma finta de corpo e a bola não se mexe, né? Eles chamavam os jovens e diziam, olha, vem cá, olha aqui como eles fazem e tentem fazer igual, sabe? Para quê? Para que eles se desenvolvam, para que daqui a pouco aquilo venha deles, né? Então é bacana, sabe, tudo isso. E eu acredito muito que eles, continuando esse trabalho e cada vez mais ter mais estrangeiros, que o que faltava lá era material humano, e apostar nas escolas, nos treinamentos. Agora, inclusive, o Jones, esse que jogou comigo lá, ele teve lá num projeto, uma escolinha, eles estão investindo muito nisso. Na época que eu estive lá, eles falavam em primeira e segunda divisão. Hoje já tem terceira divisão, já está tudo bem organizado, sabe? Então, eu acredito que a evolução está se dando passo a passo. Agora, em quanto tempo vai chegar nesse patamar que você colocou, eu não sei, né, também. Para bater Real Madrid aí já, Real Madrid, Liverpool aí vai é um pouco mais complicado. Tá complicado. Ô, Eber, e você, assim que parou, e agora vamos falar um pouquinho depois, né? Agora que você parou de jogar futebol, você está se dedicando ao quê? Você continua no ramo esportivo, mas empreendendo? Como é que está funcionando o seu dia a dia hoje? Que é também, você comenta, como você mesmo disse, comenta com jogadores que pararam também, dando aquela força. O que que você faz hoje? Eu, assim, Sérgio, logo que eu parei, eu acabei botando uma loja de piscina. Não deu certo, não era minha praia, não me Você, identifiquei assim que você parou aqui no Brasil mesmo ou você estava jogando lá na China? aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Uhum. E aí, quando o meu amigo Eve Just ali, famoso ligeirinho, lateral direito. Tá Um vendo? abração aí, Eve. Obrigado aí pela moral. Então, Sérgio, assim, ó, eu acabei abrindo, eu entrei nessa área financeira agora, com a convite de amigos, e acabei gostando. E agora acabei abrindo a minha empresa, tá? Eu estou com um escritório só meu, e estamos nos organizando desde agosto do ano passado. Tá? Então, é 9 planejamento inteligente. Eu acabo trabalhando para empresas, para compra de
imóveis, levantar capital de giro, essas coisas ligadas à área financeira. Uhum. E na época da parada, eu parei com o futebol, tinha recém quebrado a perna, acabei parando um tempo e botei essa loja de piscina. Foi um fracasso, não foi minha praia, não me identifiquei com as vendas e aí acabei voltando para o futebol, numa avenida em Santa Cruz do Sul. E aí jogamos a divisão de acesso naquele ano e quando terminou eu decidi parar, justamente por aqueles motivos que eu te coloquei. Hoje eu estou assim, muito feliz com o que eu estou fazendo, mas como eu te falei bem no início, cara, o futebol é a minha paixão, é o que eu gosto de... Eu vou te dizer assim, ó, não muito hoje jogar, já muito, hoje já mais pesado, mais lento, sabe? Então, com os veteranos aqui eu até jogo de vez em quando, mas eu gosto de ver futebol, eu gosto de estar com o pessoal. Eu tenho muitos amigos que a gente ainda se relaciona, conversa, fala sobre futebol. Você chegou aí para a China depois que você parou ou não? Estava previsto para esse ano, cara. Estava me organizando para ir no final do ano para Tianjin, fazer uma visita, porque até hoje eu recebi uma imagem, até me fizeram um questionário para participar de um livro contando a história do Tianjin Teda e daquela passagem maravilhosa de 2008, né? E hoje eles me mostraram uma foto do livro e tal, até ficaram de me mandar para cá. Então eu estava planejando ir lá visitar, porque, como eu te disse, é um carinho tão grande, cara, que eu recebo deles lá. 10 anos já fazem que eu joguei lá e ainda volta e meia eles me mandam uma mensagem ou um parabéns ou perguntam como é que eu estou aqui. E isso não tem dinheiro que vai te pagar, né? É uma sensação ótima tu receber isso. Legal, Então era a minha ideia, né? Era a minha ideia de ir em outubro ou novembro, mas como deu essa questão do Covid, eu não sei. Agora eu estou esperando para ver como é que vai definir os próximos meses. Muito bacana, Weber. Agora a gente já encaminhando aqui para o final, senão o Instagram ele corta com 1 hora de live. Eu separei um ping-pong aqui rapidinho, acho que é uma dinâmica legal. Uma pergunta rápida com uma resposta rápida, beleza? Uma coisinha Vou tentar, rápida, né? vamos lá? Vamos embora então. Ó, eu quero que você me conte um atacante que que enchia seus olhos. Ronaldo Fenômeno. O melhor jogador de todos os tempos. Ronaldinho Gaúcho. Uma competição Champions League da Europa. e a qual que você disputou. Aqui eu disputei Campeonato Brasileiro. Muito difícil. Um time brasileiro. Grêmio. E uma comida chinesa. Já que a gente estava falando sobre comida chinesa, uma comida chinesa. Que você Cara, eu foi não lá sei e o falou, nome. pô, agora eu só como aqui. Eu não sei o nome dessa comida, mas eu já tenho o print da receita para poder tentar fazer aqui. É uma Você massinha sabe com os uma salada. ingredientes? Vai tipo um brócolis dentro, é tipo um capelete enrolado com uma salada verde dentro, cozida. É muito bom. E o tempero deles, né, também é fantástico. Aí você vai fazer aqui, no Vou Brasil. tentar, né? Vou arriscar, né? Ó, quem sabe você não Alguém abre até vai... um restaurante chinês, né? É, Com a sua veia empreendedora, você pega e abre um restaurante chinês também. é uma boa ideia, cara. Eu não tinha pensado Né? nisso aí, não, né? Mas vamos ver se alguém vai comer primeiro, depois eu vejo se dá para abrir o restaurante ou não, né? Ô, Ever, eu agradeço demais a sua disponibilidade, cara. Eu agradeço também quem participou aí da live e sucesso para você nessa nova caminhada. Vamos se falando, vamos fazer novos textos sobre você, falando sua vida após o futebol também. E vamos sempre entrar em contato aí. Eu agradeço demais a sua disponibilidade e sucesso sempre nessa sua nova caminhada. Obrigado, Sérgio. Eu quero agradecer a vocês, né? Todo o Futebol na Veia, você principalmente, o Abraão, né? Que fez aquela matéria, a primeira lá que viu. E continuem com esse trabalho, cara. Não desistam, metam ficha, porque isso valoriza quem tá no interior, quem realmente também passa por dificuldades, sabe? E parabenizar vocês, enfim, e agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer o pessoal que participou ali, sabe, as mensagens, e eu sei que eu falo bastante, mas, enfim, um abração aí para vocês, quando precisarem de mim. A minha vontade é só contribuir, dividir um pouquinho do que eu vivi para que todo mundo saiba.
E se eu puder colaborar com alguém, eu estou aqui à disposição. Muito Valeu, obrigado, Weber. Muito obrigado mesmo e desejo muito sucesso para você e parabéns aí pela sua trajetória na China e agora sua trajetória como empresário também. valeu, Beleza? obrigadão, hein, Sérgio. Fica com Valeu, Deus, cara. Weber. Obrigado, um abração. Boa noite. Até mais, boa noite. Tchau, tchau.